Oi, gente, Shalom. Nós estamos indo para esse segundo vídeo da série Naaman. Fizemos o primeiro vídeo com um tema aí bastante delicado ainda para alguns, mas a gente tenta abordar de forma sensata e sempre respeitando o posicionamento, a fé de cada um, a linha, e por aí vai. Mas nós vamos dar seguimento porque tem muitas coisas interessantes nesse texto de 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã, o leproso, general do exército do rei da Síria. Uma coisa que eu quero explicar para vocês, talvez à medida que vocês forem se deparando com esse conteúdo, aqui está chovendo um pouquinho e eu estou tentando afastar aqui a base. À medida que vocês forem se deparando com esse conteúdo, vocês talvez vão se perguntar, mas que tipo de análise é esse, né? Que análise o Peterson está fazendo para extrair isso? Não tem uma história, ele está trazendo uma conjectura, né? Uma alusão, que tipo de interpretação? E uma coisa que eu gosto de explicar para as pessoas, para que você entenda melhor de que forma a gente está fazendo a análise textual, é a forma de interpretação de texto que existe até no próprio hebraico. Existe uma palavra que é pardes, que é um acróstico, que revela os tipos de interpretações de texto. E eu vou dizer para você, agora que vai assistir esse vídeo aí, que tipo de interpretação o Peterson está seguindo, ok? Para você entender melhor isso aqui. Então, o pardes, ele é um acróstico. Cada letra dessa palavra vai designar um nível de interpretação. Lembrando que o hebraico ele é consonantal, então você só conta as consoantes aí. Então, a primeira é P, significado literal, que é o Peshat. Então, quando há uma interpretação somente literal, né, seguindo a historicidade, a geografia, aquela interpretação textual, o que o texto apresenta apenas, desculpa, literal, é chamado de interpretação Peshat. A segunda é o Remez, que é uma sugestão, uma alusão, uma analogia, uma alegoria, algo que já está dentro do texto. Você não faz alegoria. A alegoria já se encontra no texto. Então, quando você se depara com aquilo ali, você tem uma interpretação deste modo. Então você tem a drache, que é uma exposição, quando o próprio texto, né, faz uma aplicação e uma exposição. Dentro daquilo dali você está analisando. E, desculpa, a última, que é essa que o Peterson está fazendo, principalmente nessa série Naaman, vocês vão entender agora que tipo de interpretação ele está fazendo. Que aplicação é essa? Nós estamos fazendo uma interpretação desse texto do que está em oculto nele. Nesse texto há algo implícito. Então, esse tipo de interpretação é chamado de sod. Sod. Pardes é um acróstico, a última é a letra S, sod. Ok? Para você entender que é um mistério que existe dentro do texto. O significado mais profundo do texto, o secreto, o oculto. Esse é o tipo de interpretação que o Peterson está seguindo. Isso fica mais fácil de você entender, né? De segurar um pouquinho antes de me julgar e vamos até o final, porque esse tipo de interpretação é a SOD. Nós vamos tratar aqui, agora, nesse segundo vídeo da série Naaman, a identidade da igreja, que aqui nesse texto é perfeita. Perfeita, desmistifica muita coisa, faz uma quebra de muitos paradigmas, de muitos conceitos que são criados erradamente em relação àquilo que é a igreja e a identidade da igreja, ok? Então vamos seguir, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu
Eu vou deixar ele assim, aquele que se interessar no estudo de Naamã, ele vai aí, vai assistir, às vezes você para, depois você continua. A história de Naamã, de repente você já conhece. Desculpa, gente. Eu não estou fazendo aqui uma sequência, né? Ler o texto todo, eu explico um pouco. Mas o versículo 1 é muito bom. Diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de autoestima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitória à Síria. Vitórias. E era este homem valoroso em extremo, porém ele era leproso. A gente explica no vídeo anterior aí que aqui já tem uma janela profética, já tem algo sode, oculto, já tem um quadro pintado profeticamente, que aqui está expondo a condição humana de todos os seres humanos. Por mais que você seja valoroso e estimado nessa terra, existe algo em você que é o pecado. Então esse texto, ele faz uma aplicação vasta a inúmeros assuntos. Eu ainda não estou tratando desse, que eu acredito que esse seria tratado com bastante eficiência no livro de Romanos. Mas nós vamos puxar esse viés agora, que é a identidade da igreja. Então você já pegou aqui. Esse quadro pintado aqui expõe toda a humanidade. Toda a humanidade está em pecado, e o pecado... todo pecado é uma afronta contra Deus, o homem se torna devedor de Deus, porque aonde há pecado deve haver derramamento de sangue, há um julgamento, e a gente sabe que esse sangue que de uma vez por todas foi derramado, né, o sacrifício mais excelente, ou o sacrifício excelente, foi o de Jesus Cristo, o sangue dele que foi derramado para a remissão de nossos pecados, de uma vez por toda, completamente suficiente o sacrifício de Jesus. Ele não derramou o pecado lá na cruz para te purificar e hoje está derramando de novo. O pecado dele é completamente suficiente para nos purificar. É um sacrifício apenas. Ok? É preciso entender isso. Então a gente já pinta aqui um quadro, entendendo que esse texto ele tem algo sode, algo oculto, ali intrínseco e implícito dentro do texto. Da Síria tinha saído tropas armadas e tinha levado presa uma criada ainda pequena. Primeiro versículo para a nossa análise textual, ou chamado versículo-chave, a gente vai analisar 3, é este. Versículo 2, isso é um versículo-chave para o nosso viés textual. E da Síria tinha saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada, ainda pequena, uma menina, em alguns textos, da terra de Israel, a qual servia a mulher de Naamã. Ok? Esse é o primeiro versículo, que faz referência à igreja e à identidade da igreja. Em estilo de interpretação Sode, ok? Esta disse à sua senhora que se rogasse ao meu senhor, ao profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Ok? Ela dá um conselho à esposa de Naamã para passar para Naamã essa solução. Cristo é a solução. Uma coisa que a gente entende aqui nesse texto, que Eliseu não é figura de pastor, Eliseu não é figura de apóstolo, Eliseu não é figura de bispo, Eliseu não é figura de nenhum mensageiro de palavra. Nesse texto, Eliseu faz referência a Jesus Cristo. Eu posso pegar esse texto e trazer uma alusão a um tipo de líder? Amém, queridos. Eu não determino isso, só que é bom a gente entender o que ele determina. O próprio texto determina. Mas nós, desculpa, eu estou um pouco gripado, né? Mas nós temos inspirações, então não se preocupe com isso, tá bom? Tá bom? Só dizendo que esse texto apresenta a figura de Eliseu, se você pegar a interpretação, o Sode aqui, ele está como uma figura de Cristo. Então essa menina está dando um conselho, está levando uma boa nova. E Naamã foi e notificou ao rei, o seu senhor, e declarou, e aqui eu vou contar a história, e o rei junta bens
E a Bíblia fala e talentos, né? Talentos aí é um peso em ouro, em prata, e eu falei sobre isso também. E eles vão em direção ao rei de Israel, lá, e na verdade o rei de Israel, ao saber, ele rasga a sua roupa. Quem sou eu para dar a vida e tirar a vida? Isso é uma referência a Jesus Cristo, porque é ele que tira a vida, né, e dá a vida, porque isso está na própria Escritura. Quando eu falo Jesus Cristo, eu trago a figura de Deus, né? De Deus também. E lá chegando, aqui é o segundo versículo que faz referência à igreja nesse texto. No versículo 10, versículo 9 diz: Veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e pôs-se à porta da casa de Eliseu. Naamã está na porta da casa de Eliseu. E Eliseu então lhe enviou um mensageiro. Expliquei no vídeo anterior, mas aqui eu vou falar. Aqui é o segundo versículo, versículo 10 desse capítulo, que faz referência à igreja. Mensageiro. A mesma palavra para anjos. Anjos é mensageiros. Então aqui é uma segunda referência à igreja. Veja, hoje, como Jesus envia a sua palavra através dos mensageiros, ele está conosco, mas nós não o vemos. Nós vemos os mensageiros, que são as pessoas que trazem a palavra de Deus. Uma figura óbvia também é o Espírito Santo de Deus. Então esse é o segundo versículo, versículo de número 10. Vai e lava-te 7 vezes, diz o mensageiro, no Jordão, e a tua carne será restaurada. Naamã se indigna por tudo isso e diz que na Assíria existem rios melhor, Farpar, os rios de Damasco, porventura não serão melhores. Naamã queria aparatos, como a maioria das pessoas hoje, buscando aparatos cinematográficos em templos, enquanto Jesus se apresenta de forma simples. O Evangelho é simples. No dia que eu deixar de falar algo simples, eu tenho que rever aquilo que eu estou falando, porque o Evangelho é simples. Bom, e a gente vai para o terceiro versículo que faz referência à igreja nesse texto. Mas seus criados, outro versículo, versículo 13, que faz referência à igreja. Mas seus criados, aqui também entra a palavra escravos, mas seus criados se chegaram a ele e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te mandasse alguma coisa, não farias? Quanto mais te dizendo ele, lava-te e ficarás limpo. Que uma figura da igreja aconselhando aquele, forma sábia e eficaz aquele que carece de um encontro com Deus, ok? Então, nós sabemos a história. Naamã desce após esse conselho dos seus escravos, uma figura da igreja, e ele é curado da lepra, e a Bíblia diz que a pele dele se torna limpa, jovial. Cheguei a usar algumas expressões hebraicas no vídeo anterior. Se você não assistiu, pode ir aí. Série Naamã, a gente vai dar sequência, ok? Então essa é a história continua. A gente vai tentar extrair muitas verdades aqui. Claro que não são todas. A palavra de Deus é profunda e infinita, mas vamos extrair aquilo que por sua graça Deus nos mostrar. E Naamã é limpo de sua lepra, que é uma figura de Deus curando o pecado da humanidade. Então vamos lá, Peterson. Vamos tentar em poucos minutos falar então agora dessas 3 figuras que aparecem aqui, pelo menos, né? Você pode pegar o texto aí agora, tá lendo, e falar: Peterson, achei outra figura da igreja aqui em Sode, em oculto, em secreto. Que bacana, que legal. Essa é a beleza da palavra, né? Ninguém é suficiente, nós, ser humano, suficiente para dizer achei toda a revelação. Negativo. Impossível, que ela é profunda demais, ela sempre quer dizer muito mais daquilo que a gente está lendo, analisando, estudando. Mas eu fiz algo ontem para passar hoje para vocês. Eu anotei algumas passagens, aquelas pessoas que são mais minuciosas, que gostam de estudar mesmo, pegar os textos, irem mais a fundo, pegar os dicionários bíblicos para comparar com aquilo que a gente está falando. Bacana. Bereanos, é isso aí, né? Hoje, infelizmente,
Em algumas agremiações, esses tipos de pessoas se tornaram as ovelhas negras, né? Eles acreditam que estão questionando, que são políticos. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que nós devemos ser berianos, buscarmos exatamente, será que é isso? Vou analisar, vou nas fontes que estão ao meu dispor para analisar se é isso mesmo. É isso que você deve fazer. Então eu busquei as referências no Strong. Você que gosta de ir lá no dicionário bíblico para saber, será que é isso mesmo? Será que o texto original está dizendo aí isso mesmo? Você vai achar nas referências do Strong, que ontem eu anotei e coloquei aqui na minha folhinha de cópia, bem simplesinha, bem rasurada. Não sei se vai ficar aí. Até o texto hebraico, tá vendo? Que eu escrevo aqui, tudo rasurado, né? Sem sinais maçoréticos, sem nada. Só as consoantes hebraicas, porque em cima do texto a gente já lembra, né? Nos auxilia a lembrar que elas fazem referência. E para passar para vocês, para eu não esquecer. Então, a série Naamã mostra a identidade da igreja. O que nós extraímos? A primeira é a menina criada. Essa palavra que está ali, no original hebraico, no texto hebraico, faz referência a uma palavra chamada Nara. Nara, menina, criada. E ela vem de 4 consoantes, é óbvio, o Nun, o Ain, o Resh e o Rei. Está no Strong, se você quiser ir mais a fundo, ir lá pesquisar, Strong 5.291. 5.291. Quando o vídeo fica muito longo, para mim é muito difícil editar. Tudo isso que eu faço é por celular. Então pegue aí que possivelmente eu não vou conseguir colocar aí na edição. 5.291, a palavra Nara, né? E faz referência a uma menina, a uma criada. E o que isso nos remete? A menina Talita Kum, que Jesus diz, menina, levanta-te e anda, filha do principal da sinagoga. Nesse mesmo tempo ali a gente tem uma referência da mulher, né? Também, ó, consoante a essa questão toda, nós temos referência a uma mulher também que está sendo curada, que faz uma referência a Israel e faz uma referência à igreja. Quem é essa menina que ele está levantando? A igreja, ok? Então, é muito claro, quando você pega esse sode, esse oculto, você fazia as conexões. Elas se encaixam, você só precisa lembrar. Elas se encaixam. Então, essa menina, Naará, é uma referência à igreja, a menina dos olhos de Deus. Essa é a igreja. E vamos analisar o papel dessa menina, aonde eu vou gastar mais tempo aqui, porque note nesse texto. Peterson, lê novamente o versículo onde está a menina, versículo de número 2. E da Síria tinha saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada, uma menina, ainda pequena. Essa pequena aqui não é criança, ok? Faz referência a uma menina tenra. A palavra hebraica aqui, lá no Strong você vai ver isso, se você pesquisar. A uma menina tenra, ou seja, próxima a seu período de casar-se. Então era uma jovem. A palavra melhor é jovem, ok? Então, da Síria tinha saído tropas armadas e tinha levado presa uma criada, ainda pequena, da terra de Israel, a qual servia a mulher de Naamã. Esta disse a sua senhora, se rogasse ao meu senhor, ao profeta que está em Samaria, se rogasse o Senhor, meu senhor, com S minúsculo, ela está falando de Naamã, ao profeta, a Jesus, Eliseu, que está em Samaria, ele o restauraria a lepra. Note que todos esses textos não têm si. Quando você pega um texto aqui, é um mistério, um sode, qualquer texto da Bíblia que fala dessa cura, que fala desse Deus que cura, de toda essa cenário, sem a partícula si, condicional si, é uma referência à graça de Deus. A graça de Deus não tem a partícula si. Então esse texto aqui faz uma referência maravilhosa à graça de Deus. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, ali faz referência à lei. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se atentares a todas as coisas que hoje te digo, bem-aventurados serás ao entrares, bem-aventurados serás ao saíres.
porque tem uma partícula se, ou seja, o condicional. Caso se eu fizer, serei abençoado. Na graça, não. Na graça, você é abençoado porque Cristo fez. Simples assim. Ok? É um favor imerecido. Para os religiosos, isso é muito difícil entender, né? O religioso vai imaginar que você tem que se punir. Talvez agora você está se chocando, né? O religioso vai dizer assim, você tem que se punir, você tem que subir as escadas de joelho. Linguagem figurada. Você tem que se martirizar para conseguir a bênção de Deus. Não. Cristo é a bênção de Deus que veio para mim. E eu tomo posse dela não porque eu sou merecedor, exatamente o contrário. Por eu não ser merecedor, ela chega até mim através de um favor imerecido. Graça. Abundante graça. Ok? Então no versículo 2 e no versículo 3 faz referência a essa menina que é a igreja. E qual é a identidade da igreja? Vamos lá. Essa menina não tinha nome. Olha a identidade da igreja, o paradoxo, não tem nome. Analise o texto, não tem nome. Essa menina não tem nome. Aparece como menina, como criada, como jovem, como Naará, como eu já falei no hebraico. 5.291. Strong. Parece só assim. Esta é a igreja. A igreja não tem nome. Talvez você tenha passado por isso. Defendido uma placa denominacional durante muito tempo. E achando que sua salvação vem em defender com todas as unhas e dentes essa placa denominacional. Placa denominacional não serve, não salva. A organização ela é criada para servir de auxílio ao organismo e não vice-versa. Não é o organismo, não é a igreja literal, pessoas que servem à organização. A organização ela deve existir para servir a igreja. Se isso acontece, essa engrenagem está rodando para o lado correto. Mas se isso não acontece, essa engrenagem está inversa. Está fadada a quebrar a qualquer momento. E é o que a gente tem visto aí nos noticiários. Inúmeras engrenagens que têm se corrompido e quebrado, porque estão rodando ao contrário. Aquelas, porém, que rodam no sentido correto, ou seja, a organização existe em favor da igreja, pessoas, essas vão existir e vão resistir a todos os ataques, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ao contrário. As portas do inferno são estáticas e quem arrebenta elas é essa igreja, que tem a engrenagem rodando para o lado correto. Então essa menina não tem nome, então não é, me perdoem o Peterson falar aqui, né, não é a placa denominacional da sua igreja que vai te salvar. E outra coisa, não é nenhum ismo que vai te salvar, é Jesus Cristo. Veja nesse texto, é Ele que te salva, é Eliseu. Eu costumo dizer uma palavra, inclusive quando eu trouxe um estudo sobre esse texto, já tem tempos atrás, eu formulei uma frase, eu não uso muito redes sociais, quem me conhece sabe disso, então o máximo que eu coloco é o meu status de zap. E eu disse assim, o pecado de Naamã não impediu que ele chegasse até Eliseu. Isso é uma figura da humanidade indo até Jesus, mas o seu orgulho sim. O orgulho dele impediu que ele entrasse e mergulhasse 7 vezes no Iordão, no Jordão. Até que seu orgulho fosse quebrado, aquilo não aconteceria. O pecado, de forma totalmente paradoxal que a gente imagina, o conduziu até ele. Hoje é isso. Quando eu sinto a minha condição de pecador e quanto eu preciso desesperadamente de um Salvador, eu corro até Cristo. Não debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele é o único caminho. É o caminho que eu tenho que seguir. Nele eu encontro toda a verdade. E nele eu tenho a vida eterna. Descanso. Ok? Então essa menina não tem nome. Primeira identidade da igreja. Essa menina não é placa denominacional, não é presbiteriana, não é batista. Essa menina não é Assembleia de Deus e por aí vai. Perdoe o Peterson usar esses 3 nomes, mas se o líder estiver aí, ele vai entender, ele vai dar ok o que o Peterson está falando. Essas instituições que eu mencionei, elas existem em favor da igreja. Então,
se você tem a igreja presbiteriana, que a sua engrenagem está rodando em prol dessa igreja, ok? Ela então faz parte desse sistema, que é a igreja, mas ela não é a igreja, ok? Tá bom? Deu para entender aí? O Peterson não quer ferir ninguém, não tem essa intenção, até porque eu sou muito simples para isso. Tem nada. Então deu para entender, essa igreja não tem nome, não tem nome. Não defenda por aí uma placa denominacional e saia ferindo pessoas à torto e direito, achando que por defender uma placa denominacional você está fazendo a vontade de Deus. Você pode estar completamente errado. Você está ferindo a igreja de Deus, achando que está defendendo a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus são pessoas que talvez você já tenha botado para fora, já tenha expulsado, já tenha dito assim, você não cabe aqui, aqui é para os santos. Meu Deus, quanta história nós poderíamos contar, né? Então, primeira parte aqui, primeiro tópico da identidade da igreja, ela não tem nome. Segundo, servia seus senhores com amor. Entenda que essa menina, no sentido literal, quando a gente analisa o texto, ela tinha todos os motivos para odiar os seus senhores. Porque ela tinha sido levada escrava em uma tenridade, tinha sido separada dos seus pais, da sua família, da sua nação, da sua cultura, do seu Deus. Ela tinha sido separada. Quantos traumas ela poderia carregar na sua existência, nos seus sentimentos, na sua identidade, mas ela não permitiu que isso a dominasse. Pelo contrário, essa menina, ela, como igreja, ela dá o testemunho. Ela amava seus senhores. E por ela amar os seus senhores, ela traz a boa notícia, que é o último tópico, né? Então, mesmo com todos os motivos para odiar, para querer, na verdade, a derrota e a destruição e a falência e a morte de Naamã, ao contrário, ela leva a vida. A gente para pensar nos nossos conceitos e valores, nas nossas ideologias. Será que eu não estaria fazendo o papel inverso? Ou seja, eu não estou assumindo o papel da menina, da jovem, e eu não estou odiando os meus senhores, mas ela não odiou, ela amou. Então, ela servia seus senhores com amor. Isso nos traz uma reflexão. Será que este amor existe em mim contra os meus inimigos, contra as minhas ideologias? Ou eu estou deixando isso aflorar e querendo que isso seja destruído, aquele seja morto? Vamos seguir. 3. Era peregrina em uma terra estranha. Essa menina, ela estava na Síria e a terra dela é a Judéia. A terra dela é Israel. Então, o que a gente aprende com isso? Em 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus os encorajasse por nosso intermédio. Essa menina era uma embaixadora em terra estranha, porque assim é o embaixador. Ele detém todos os poderes plenipotenciário, né? Ele detém todos os poderes de sua nação em outra nação. E é isso que ela está fazendo. Ela está em terra estranha, mas ela é uma embaixadora. Porque, veja, através dela, toda uma família foi mudada. Através dela, quem sabe quantas pessoas foram alcançadas, uma nação foi alcançada. Porque ela levou aquilo que ela era da sua origem, da sua nação, fazendo uma referência a Deus, ela como igreja, para esta nação, através do amor. Então, como embaixadores de Cristo, o embaixador, ele está em uma terra estranha. Porém, ele não é sustentado pela terra estranha, ele é sustentado pelo seu país de origem. Ainda que você esteja sofrendo nessa existência, terrores emocionais, terrores de ordens sociais, terrores em sua vida física, digo, enfermidades, você não pertence a essa terra. Jesus te comprou por bom preço.
A Bíblia diz que ele te escolheu antes da fundação do mundo, em Efésios, e a terra de sua origem agora é Israel. É celestial, ok? Para que a gente possa terminar essa palavra. 4. Não é mencionado o endereço. Não é mencionado o endereço. Essa igreja, que somos nós, somos pessoas, não tem um endereço fixo. Essa igreja é itinerária na terra. Porque nós somos a igreja. E onde nós vamos, nós levamos esse templo, levamos a presença de Jesus. Como a figura dessa menina está lá na Assíria, levando o templo, levando a igreja, levando Jesus, uma figura de Eliseu aí, análoga, e pregando a boa nova. 5. Levou a boa notícia. Igreja é aquela que leva a boa notícia. Se você tem um discurso de condenação, avalie seu discurso. Avalie seu discurso. Eu fui chamado para pregar contra o pecado. Para com isso. Olhe para si próprio. Então pregue para si. Vai no espelho e se olhe. Seja verdadeiro ao ponto de dizer o quanto você é pecador, porque eu sou. Eu não tenho coragem de fazer isso que você faz. Ao contrário, eu sou chamado como essa menina. Eu poderia, no lugar dessa menina, dizer assim: vocês vão morrer, porque vocês afrontaram o Deus de Israel e vocês vão ser levados à sepultura ao ter me trazido escrava por essa terra. Apontar o pecado. Ela pregou o amor. Dela saiu o amor, da sua existência, do seu ser, é amor. Esta é a igreja. E não aquela que sai por aí condenando os outros, pecando porque você faz isso, porque o outro faz aquilo. Olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho. Levou a boa notícia. Que nós possamos ser portadores da boa nova do Senhor Jesus. Isso é evangelho. Boa notícia. A boa notícia. Hoje na cidade de Davi nos nasceu um Salvador. Lá em Samaria há um homem de Deus. Ir a Samaria, ir ao homem de Deus é uma mudança interior. Remete a uma mudança interior do ser humano. Ir a Samaria, ir ao homem de Deus, é quando dentro de mim há uma designação, a mudança. Eu vou ao homem de Deus, eu vou a Jesus. Então, dentro desse primeiro versículo, que é o versículo 2 e versículo 3, nós temos a figura da igreja nessa menina. O segundo versículo, o versículo 10, que fala dos mensageiros, aqueles que vão levar essa palavra. Olha, mergulhe no rio e será curado. Que aqui é a figura de Geazi, como igreja. Nesse texto, versículo 10. Vocês acompanhem aí. O vídeo já está bastante longo. Essa palavra mensageiros é representante ou anjo, ok? Desmistifica. Pare de idolatrar pessoas. Não, esse é o homem de Deus. Cada dia você vê quedas e mais quedas. Deus está mostrando ele é igual a você. A única cobertura entre os homens é chamada Jesus Cristo. Ele é o caporé. Ele é a tampa do propiciatório. Ao contrário, melhor do que isso, ele é a propiciação pelos homens. Ele é a cobertura. Cristo é a tua cobertura. Pare de idolatrar fulano, pare de idolatrar ciclano, porque o dia que eles caírem, você cai junto. Cristo é a nossa cobertura. Ele é o homem de Deus. Ok? Então, mensageiro, ela significa, essa palavra mensageiro significa anjos, significa representante. Pare de idolatrar, ok? Do Strong 4397. A palavra em hebraico é malach. Malach, tá? Se você falasse um R no final. Mas é só você ir lá no Strong 4397 e confira o que Peterson está falando. Eu costumo sempre aplicar isso lá ao livro de Apocalipse, onde diz ao anjo da igreja, e as pessoas querem idolatrar os homens. Ok? Nariz está entupindo, a gente precisa terminar esse vídeo. Já vou escrever então o segundo versículo, já vou falar, o segundo versículo é o 10. Que fala do mensageiro e do anjo como uma figura da igreja, aquele que leva a palavra, aquele que diz mergulhe e serás salvo. Note, serás limpo. Note, não tem a partícula si. Todo esse texto faz referência à graça. Terceiro versículo, escravos e servos que dão os bons conselhos, uma figura à igreja. A palavra é Eved. Versículo 13 faz referência no Strong 5650, se você quiser conferir.
Lembre-se que Jesus disse: não vos chamarei mais de escravos, de servos, mas de amigos. Então hoje há uma mudança. Aqui tinha que ter essa palavra, porque era a antiga aliança, se eu posso assim dizer, para que você entenda o que eu estou mencionando. Mas quando você chega na nova aliança, Jesus faz referência a amigos. Que você possa deixar essa palavra fluir dentro de você. A identidade da igreja na série Naamã. Que Deus os abençoe. Shalom. Shalom a todos.